Superhero Static Shock. Whoop, whoop. Superhero Static Shock. Por que eu tô cantando essa música? Hoje, primeiro, né? Olá, bem-vindo a mais um React qualquer. Hoje vamos ver aí a história completa de Super Choque. Static Shock em inglês. Que, pra mim, é um clássico da minha vida, né? Corria da escola pra casa pra ver, né? Quando eu estudava de manhã, pra pegar o horário, almoçar e ir assistindo, né, velho? E eu já vi também, né? Anos depois, peguei todos os episódios e assisti. Muito bom. O link original tá na descrição, aproveitando a deixa aí, cara. Deixa o like, se inscreve no canal, não te custa nada, vale muito aí pra nós, né? E canal nenhum vive sem inscrição e sem like. É impossível. Então ajuda nós aí, bota o combustível aí pra gente continuar a trazer reacts para vocês. Super Choque com certeza é um dos desenhos mais revolucionários da sua época. Além de ser um desenho incrível, que eu tenho certeza que muita gente amava assistir quando era criança, ele ainda passava mensagens muito sérias, com temas muito delicados, que seria impossível de ver em outro desenho de super-herói. Realmente era um dos desenhos preferidos da minha infância. Então eu espero que vocês gostem muito desse resumo. E como sempre, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, que me ajuda muito. Também deixa aqui embaixo qual poder dos Meta-Humanos você mais gosta e queria ter. Com isso dito, sem mais enrolação, sejam todos bem-vindos à história completa de Super Choque. Tudo começa com o nosso protagonista, o Virgil Hawkins, um adolescente de apenas 14 anos que por causa de uma garota acaba arrumando briga com o Francis. O clássico valentão que, meu Deus, com 14 anos o cara já tem esse shape. É um verdadeiro super teen, mesmo sem seus poderes. A sorte é que o Andy acaba ajudando ele, mas ele na verdade fazia parte de uma gangue e iria ajudar o Virgil naquela situação, esperando favores em troca. Então ele se vê obrigado a ir em uma briga entre gangues, que coincidentemente o Francis fazia parte da gangue rival. E toda essa situação é bem problemática, porque a sua própria mãe, que era paramédica, tinha morrido baleada em uma situação exatamente igual a essa. Mas mesmo assim, lá estava ele no meio de toda essa confusão. E acontece que no meio de tudo isso, a polícia acaba aparecendo, jogando uma granada acidentalmente no meio de uns barris misteriosos que produz uma espécie de fumaça roxa, transformando todo mundo que estava ali no que ficaria conhecido como Meta-Humanos. E esse dia seria lembrado como o dia do Big Bang. E cada uma dessas pessoas ganharam poderes. Na verdade, para uns isso acabou sendo uma maldição, mas para outros seria usado literalmente como uma arma. E no meio disso estava o Virgil com o seu poder de controlar o eletromagnetismo. E ele fica muito entusiasmado com isso, determinado em se tornar um super-herói, e vai testando as suas roupas até chegar no icônico visual do Super Choque. Mas como eu disse antes, muitos Meta-Humanos acabaram sofrendo com os seus poderes, e um desses casos foi o Derek, que tinha um poder de energia completamente descontrolado, que acabou transformando numa espécie de golem. E aí que entra o maior arqui-inimigo da nossa série. Ebon é um Meta-Humano capaz de controlar as sombras, e o seu objetivo é juntar outros Meta-Humanos para sua espécie de exército pessoal que ficaria conhecidos como Meta-Raça. O Derek então acaba entrando para esse grupo, porém o Ebon também queria muito o Super Choque. Só que claro, ele luta contra isso e ainda acaba resgatando o Derek, apesar que ele não conseguiu voltar para sua forma normal. E outro vilão super icônico era o Homem Elástico. E bom, no fundo ele não era tão mal assim, porque o que ele realmente queria era justiça. Afinal, ele era um rapper e um produtor acabou roubando uma das suas canções e lançando ela com outro cantor, o Icepack. E o Super Choque acaba aparecendo no meio disso. E nota aqui que ele tinha acabado de conseguir um emprego no Bob's Burger. Afinal, é meio caro ser um super-herói, ficar rasgando as roupas o tempo todo. E aí ele entrou nesse emprego que ele acabou perdendo logo em seguida, porque ele saiu para salvar o dia. Ele impede com que o Homem Elástico faça justiça com as próprias mãos, levando o caso para as autoridades e resolvendo tudo da forma correta. Mas o Homem Elástico logo sairia da prisão, mudaria o seu rosto com o seu poder e ficaria conhecido como Stringer, um cantor que estava fazendo bastante sucesso ali na região. Inclusive
Inclusive, ele acaba namorando a própria irmã do Virgil, a Cheryl. Então ele acaba descobrindo a verdadeira identidade dele e vai atrás de tentar colocá-lo de novo na prisão, porque ele não confia que ele tenha mudado pra melhor. Só que o Striker parece estar bem empenhado em mostrar que ele realmente mudou, revelando pra Cheryl a sua verdadeira identidade, o seu verdadeiro rosto e que ele era um detento. E a Sharon aceita ele dessa forma e começa a ajudá-lo a escapar. Porém, o pai dela disse que era só ele ficar um pouquinho na cadeia, que logo ele sairia sem nenhuma pendência a mais. Então ele acaba fazendo isso principalmente pelo seu amor a Cheryl. E claro, não vamos nos esquecer do Rich. Esse nerd apaixonado por tecnologia é o melhor amigo do Virgil, e os dois seriam inseparáveis. O Super Choque jamais seria o que ele é sem o Rich. Porém, ele tinha um grande problema com a sua família. Ele nunca tinha convidado o Virgil pra ir na sua casa, e ele não sabia o porquê. Então, depois de muito insistir, ele acaba descobrindo que o pai do Rich é um conservador preconceituoso e racista, que trata super mal o Virgil simplesmente pelo fato dele ser negro. O Rich fica tão bravo que ele fala umas boas verdades pro seu pai, pega suas coisas e vai embora de casa. Só que no meio do caminho ele é sequestrado pelo Ebon. Então, pro seu pai conseguir ir atrás dele, ele tem que se juntar com o próprio pai do Virgil, porque ele é um assistente social e conhece muito aquela parte em que o Rich foi sequestrado. Então, depois de ver essa realidade que ele nunca viveu e ainda ver o Super Choque salvando todo mundo, ele repensa os seus conceitos e promete para o Rich que ele vai mudar. É um episódio muito bom mesmo. Eu lembro de ser impactado quando era criança. E lembrando que o Rich, nas histórias em quadrinhos da Milestone, que é a história original que inspirou a criação do desenho, ele além de tudo também é homossexual. Então a barra que ele tem que aguentar na história original é muito maior. E tudo isso lá nos anos 2000. Eu acho isso realmente muito incrível. E quem não se lembra dos crossovers de Super Choque? E o primeiro foi com Batman e Robin lutando contra o Coringa, que tinha ido até lá em Dakota para ser o novo líder lá da gangue do Ebon. E quem acaba conseguindo detê-lo é o próprio Super Choque, depois do clássico truque do choque na mão. E depois tem até o episódio com o Shaquille O'Neal, que bom, é bem mais ou menos. Então seguimos a nossa história com o Natal. O tão feliz e aconchegante Natal, né? Não para esse desenho. Aqui temos a história super triste de uma menina que mora na rua e acabou se transformando em uma meta-humana com um poder de congelamento que ela mal conseguia controlar. E para tudo ficar ainda mais triste, ela acaba encontrando uma peça de cristal que era muito parecida com o que ela deu para sua mãe no Natal, quando ela já estava muito enferma. E infelizmente nesse mesmo dia ela acabou a perdendo. Um trauma insuperável na vida dela. O Virgil então tenta muito ajudá-la e indo até o seu esconderijo ele acaba com um padre que conhecia a garota e conta toda a sua história, revelando o seu verdadeiro nome, que era Marie. E quando ele está a confrontando, ele acaba a chamando pelo seu verdadeiro nome e isso a surpreende muito. Finalmente ela entende que o Super Choque só tá querendo ajudá-la, finalmente indo junto com ele até aquele padre para recomeçar a sua vida. E continuamos com o episódio em que o Super Choque estava andando por uns becos e tinha acabado de tirar o seu traje guardado na mochila. E nesse mesmo instante acaba aparecendo dois policiais que o abordam dizendo que é uma operação corriqueira. Mas você já viu, né? O problema é que a policial acaba pedindo a mochila do Virgil e ele não quis entregar porque ela iria descobrir a sua verdadeira identidade. Vira namorada então do pai do sai Rich, correndo, deixando ele muito mais suspeito do que ele já era. Ele consegue sim fugir, porém quando ele chega na casa dele, o seu pai diz que a sua nova namorada vai jantar na casa deles. E ela era, claro, a mesma policial que o abordou. E não dá nem tempo, ela conta tudo pro Robert no mesmo minuto. E claro que ele fica muito bravo, colocando o Virgil de castigo sem poder fazer nada. E outra tensão também estava rolando, porque nem ele e nem a Sharon tinham gostado dessa sua nova namorada. Eles ainda sentiam muita falta da sua mãe e achavam que aquilo era meio que uma falta de respeito com ela, sabe? Porém, o Robert disse que ele também sente muita falta dela. Porém, de alguma forma, ele tem que continuar a sua vida. E por fim, o Super Choque com a policial acabam trabalhando juntos e salvando o dia de uns caras que queriam recriar o Big Bang. Todos ficam muito felizes, porém o Virgil continua de castigo. E aí temos uma continuação bem legal do Homem Elástico, que depois de passar o seu tempo na prisão, ele sai completamente mudado. E agora, assim como o Super Choque, ele usa o seu poder para o bem, defendendo
enchendo a cidade e ganhando admiração até mesmo da polícia. Porém, o Super Choque, não sei se por inveja, não acredita nada que ele tenha mudado e desconfia que tudo aquilo é algum plano. Ele até tenta convencer a sua irmã disso, mas é claro que ela não acredita porque ela ama ele. E outro que não acreditava na mudança do Homem Elástico era o próprio Ebon, que ainda queria recrutá-lo para sua gangue. E quando o Ebon vai atrás dele junto com os seus capangas, tudo acaba em uma situação em que o Homem Elástico acaba defendendo o Ebon do Super Choque, o que com razão faz ele ficar ainda mais desconfiado. Porém, o Homem Elástico acaba revelando que o Ebon é na verdade o seu irmão. Como a gente nunca tinha percebido isso, até o corte de cabelo deles é igual. E acontece que assim como ele mudou, ele acredita que seu irmão também possa mudar. Só que ele não está muito afim de mudar, não. Então acaba que o Homem Elástico acaba brigando com ele no final, mas não perde a esperança de que um dia ele possa mudar, finalmente fazendo as pazes com o Super Choque de novo. Chegamos então à terceira temporada com a história da menina Gaz. Ela que era uma amiga também do Virgil, ganha seus poderes de forma completamente descontrolada. Então ela acaba fugindo pra nada mais, nada menos do que a própria Gotham City. O Super Choque então acaba se aliando ao Batman para resolver esse caso, porque ele tem mais experiência com os Meta-Humanos. E aí eles descobrem que ela tinha se juntado com a Arlequina e com a Era Venenosa. Isso porque elas tinham oferecido a ela uma cura para sua transformação caso ela fizesse alguns trabalhos sujos junto com elas. Só que claro, no final ela percebe que era tudo uma mentira, tendo que aceitar que ela jamais seria curada. Porém, infelizmente isso não era verdade, porque o próprio Bruce Wayne estava financiando uns experimentos para a cura dos Meta-Humanos. E a Garras foi a primeira a usá-lo. Ela não foi 100% curada, porém agora seu poder era extremamente controlado. Inclusive por fora nem dava pra ver que ela era uma Meta-Humana. Então voltamos para o plot do Rich. Ele do nada começou a se sentir muito mais inteligente, tirava as maiores pontuações em todas as provas e estava criando apetrechos tecnológicos extremamente avançados. E só depois que ele se toca que essa super inteligência era na verdade o seu superpoder de meta-humano que se desenvolveu bem depois. E de início ele tava meio desapontado porque ele queria ter um poder muito mais maneiro, irado, igual ao Super Choque. Porém logo ele perceberia o quão poderoso ele também poderia ser. Isso porque o próprio Super Choque acaba sendo sequestrado pelo Ebon e ele tem que usar todas as suas novas habilidades para conseguir salvá-lo, nascendo assim o Gear, a versão super-herói do Rich que usa diversos aparatos tecnológicos e claro a sua enorme inteligência para salvar o dia. Depois então se tornando um braço direito em todas as missões do Super Choque, usando a tecnologia e sua inteligência para dar informações, estatísticas, tudo o que ele precisasse. E seguindo aparece uma nova heroína em Dakota. A Shebang era uma garota extremamente habilidosa que começou a ajudar o Super Choque e o Gear e ficava insistindo de que ela queria fazer parte também do grupo deles. Só que por ela ser muito insistente, o Virgil não tava muito afim. E ainda por cima, ela acaba aparecendo lá na escola deles como uma nova aluna. Eles convivem juntos e tudo mais, até que uma noite, como a Shebang, ela acaba sendo sequestrada por alguns homens bem misteriosos. Então o Super Choque com o Gear vão investigar isso indo até na sua casa. Chegando lá, eles conhecem os pais dela, que na verdade não são os seus pais. E eles explicam tudo. A Shebang na verdade não é uma meta-humana. Ela é um ser poderoso criado em laboratório. Porém, quando eles ficaram sabendo que ela seria clonada, a fim de criar um exército super poderoso, os seus pais fogem com ela e assim eles estão por muitos anos. Porém, o laboratório de biotecnologia em que eles trabalhavam nunca deixou de buscá-la. Por isso, ela não podia fazer muita coisa porque ela sempre corria muito perigo. E agora que ela decidiu bancar a super-heroína, ela acabou sendo pega. A sorte é que o Super Choque e o Gear foram atrás dela e conseguiram resgatá-la. Porém, ela não poderia ficar mais ali em Dakota por sua segurança. E depois de agradecer os seus novos amigos, ela vai embora. Bom, pelo menos por enquanto. E finalmente chegamos a um especial crossover que eu acho que todo mundo amava muito. Super Choque e Liga da Justiça. E acontece que na base espacial da Liga da Justiça, o seu núcleo foi afetado e agora todo mundo corria perigo. Então, para conseguir consertar, eles precisavam de uma grande quantidade de energia. E o Batman acaba recorrendo ao Super Choque para ajudá-lo nessa situação. E bom, ele vai lá e acaba resolvendo o problema
bem rapidamente. Só que é aí que começam os problemas. Eles acabam recebendo um alerta de que 2 asteroides iriam se chocar. E aí eles têm a grande ideia de ir resolver isso, enquanto deixam apenas o Super Choque e o Gear cuidando da base. Acontece que tudo era uma armadilha do Brainiac, uma espécie de vírus super poderoso que toma conta de toda a torre de vigilância, e o Super Choque com o Gear tem que lidar com ele enquanto a Liga da Justiça não volta. Eles conseguem segurar a barra e quando a Liga da Justiça chega, eles conseguem juntos derrotar o Brainiac. Pelo menos era isso que eles pensavam. Quando o Virgil e o Rich estão lá de boa já na sua casa, eles são do nada atacados pela mochila computador dele. E aí que a gente descobre que é o Brainiac. Ele possuiu aquele computador no meio da luta. O Virgil nem percebe, mas ele acaba possuindo o corpo e a mente do Rich, tendo na sua vantagem todos os dispositivos super tecnológicos que o Rich criou. Ele consegue chegar até a Liga da Justiça, simplesmente controlando todos os heróis, estando apenas o Super Choque, que agora teria que salvar o seu melhor amigo e derrotar toda a Liga da Justiça. Assim ele vai conseguindo liberar o controle mental de um por um, porém o Brainiac era um vilão bem difícil. E no meio de tudo isso, o Rich ficava tentando mandar umas mensagens para o Super Choque que ele não estava entendendo. Só que no final das contas ele acaba decifrando e vendo que para derrotar o Brainiac bastava desligar o controle da mochila computador que era do Rich. Fazendo isso, ele finalmente foi derrotado. Mas calma que os crossovers ainda não acabaram. E quem apareceria agora seria, claro, o Superman, que teria ido até Dakota para investigar umas travessuras do seu inimigo, o Homem-Brinquedo. Isso porque uma das suas assistentes, a Darcy, tinha ido até lá e estava se passando como uma das professoras da escola do Virgil. E tudo isso era, claro, um plano em que o Homem-Brinquedo sequestrou a Daisy, que era uma amiga do Virgil, e colocou ela lá numa máquina de clonagem perfeita, em que a Darcy ficou literalmente idêntica a ela. E eu tô falando isso em nível celular. E aí entramos naquele dilema de descobrir qual é o clone e qual é o real, mas nem o Superman conseguiu descobrir usando a sua visão de raio-x. E aí que o Super Choque acaba usando uma das suas habilidades, que é revelar o campo eletromagnético das pessoas, finalmente achando a impostora e ainda se dando bem com a Daisy. E também temos a volta da She-Bang. Isso porque agora os seus pais haviam sido sequestrados por um antigo colega de trabalho, o Dr. Gainey, que tinha desenvolvido um poder de meta-humano que era um gigantesco dilema. Ele era capaz de absorver qualquer matéria, e isso deixava ele cada vez mais forte, porém também o deixava cada vez mais pesado. Então chegaria um momento que ele ficaria tão pesado que ele não conseguiria nem mais se mover. E o problema é que ele também não poderia parar de absorver matéria, senão ele ficaria fraco demais. Então, para conseguir a sua cura, ele acaba sequestrando os pais da She-Bang. Então ela, junto com o Super Choque e o Gear, acabam trabalhando em equipe, conseguem derrotá-lo e salvar os seus pais. E dessa forma, agora oficialmente ela fazia parte do time. Então chegamos a um dos episódios mais emocionantes e mais marcantes desse desenho, quando o Super Choque se reencontra com a sua falecida mãe. Acontece que fazia exatos 5 anos desde a sua morte, e a gente descobre que isso aconteceu no meio de um apagão em Dakota, e tudo foi um acidente no meio de uma briga de gangues enquanto ela ajudava as pessoas. E o Virgil está numa crise existencial. Ele não quer que o tempo passe e ele esqueça ela, esqueça como era o rosto dela e tudo que ela já fez. Só que aí tudo muda quando uma meta-humana muito poderosa chamada Nina aparece. E ela consegue simplesmente manipular o tempo. Porém, como sempre, ela não tem muito controle sobre esse poder, e o Gear acaba criando o controle remoto para que ela possa fazer isso. O Adam Sandler já sabia que isso não ia dar bom. O Eban acaba aparecendo, querendo esse controle para ele, lógico. Na briga, todo mundo acaba voltando no tempo para exatamente no dia do apagão em que a mãe do Virgil morreu. E aí que ele tem a oportunidade de consertar tudo e salvar ela. E ela ficou extremamente orgulhosa em saber que o seu filho tinha se transformado em um super-herói e que ele ajudava as pessoas. E no fim, a Nina acaba mudando o seu passado para que no futuro ela nunca tivesse esse poder, e nisso tudo volta ao seu tempo original. E dá muita dó, cara. O Virgil chega no presente todo feliz na esperança que a sua mãe estaria lá, porém, infelizmente, nada mudou. Ou quase isso, porque o seu pai revela que antes de morrer, ela ficava chamando o
Virgil de meu herói, confirmando que ela realmente viu ele no passado. E aqui finalmente chegamos à última temporada desse desenho. E como sempre, com o episódio junto ao Homem-Morcego. E ele tinha acabado de recuperar uma máquina misteriosa de um dos seus inimigos. Enquanto ele estava investigando ela, ele sem querer acaba ativando e enviando o Super Choque em 40 anos no futuro. Nossa. E lá, primeiramente, ele acaba se encontrando com o Batman do futuro, que é o Terry McGinnis. Outro desenho que também era muito legal muito e passava nessa época. E lá também estava, claro, o Bruce Wayne do futuro. Ele que presenciou a viagem no tempo do Super Choque no passado já sabia que ele vinha naquele momento. Isso porque o Super Choque do futuro tinha sido capturado e ele seria a única pessoa que conseguiria salvá-lo. Então ele se junta com o Terry e vai até a organização Cobra para resgatá-lo. E lá estava ele, o Super Choque do futuro, todo poderoso e descolado. E todos juntos, muito claro, foda, conseguem salvá-lo. Porém, ele não poderia falar muito com seu eu do passado, senão as coisas poderiam ficar feias. E assim, logo Virgil volta para o seu tempo original. E outro crossover muito legal foi com o Lanterna Verde. No caso, o John Stewart, que apareceu lá na cidade da Dakota, mas ele começou a roubar um monte de coisa por lá. E o Virgil sabia que tinha alguma coisa de errado ali, e investigando ele acaba descobrindo que ele, na verdade, era o Sinestro, que tinha conseguido lá o anel de poder do John e estava se passando por ele. E graças ao Super Choque, eles conseguem derrotar o Sinestro. E agora começamos a avançar rumo ao final do desenho, porque os estudos para curar os meta-humanos estão cada vez mais avançados. E acontece que o Francis, junto com a Aquamarina, estavam tocando terror por aí, e o Virgil com o Gear acabam capturando ela e tentam convencê-la a fazer parte desse experimento para curar o seu poder. E por fim, ela acaba sim aceitando. Só que o Francis não queria nada disso. Então ele sabota o experimento e tudo vai por água abaixo, literalmente. Porque a Aquamarina acaba perdendo o controle mentalmente e do seu poder também, começando a invadir toda a cidade. Por fim, eles conseguem aplicar um antídoto na própria água, que era ela, o que felizmente dá certo e ela é a primeira meta-humana 100% curada. E continuando então, a identidade do Super Choque finalmente é descoberta. Uma mulher chamada Omni tinha sido paga pelo Alva para descobrir essa identidade, só que agora ela não estava nem aí mais para isso. Porém, ela queria continuar com seu plano, que era dominar o mundo, conseguindo controlar todos os dispositivos eletrônicos. Certo. Então, para isso, ela acaba sequestrando o Robert. E ele é muito esperto, porque ele acaba percebendo que não existia outro motivo para ele ser capturado e mantido como refém, a não ser de que seu próprio filho seria o Super Choque. E aí temos essa cena tão marcante dele falando isso pro Virgil. Então ele, com o Gear, tem uma batalha muito difícil com a Omni, porque ela está extremamente poderosa. Ela controla tudo, os carros, os dispositivos, as armas, mas por fim ela acaba sendo derrotada por um simples antivírus que o Gear desenvolve. No final, o Virgil com seu pai conversam, e mesmo relutante e com medo, ele acaba aceitando a identidade do seu filho, e que ele deve continuar ajudando as pessoas como Super Choque. Mas tudo estava prestes a mudar, porque finalmente chegamos ao último episódio do desenho. E nele, o doutor, que tinha conseguido criar um antídoto lá no episódio da Aquamarina, decidiu simplesmente, sem avisar ninguém, jogar esse antídoto no ar de Dakota, tirando os poderes de todos os meta-humanos gradualmente. E isso inclui, claro, o Super Choque e também o Gear, que ironicamente agora não queriam mais voltar ao normal. E quem também não queria isso era, claro, o próprio Ebon, que sabe da localização dos gases que os transformaram em meta-humanos e vai atrás dele para continuar com seus poderes. Porém, aquela era a última garrafa. E o Ebon, junto com o Francis, acabam tendo um conflito de interesses, e os dois acabam brigando dentro de uma sala onde acidentalmente aquele gás é liberto, e disso nasce um gigantesco monstro que une as habilidades dos dois. Era um monstro de sombras com chamas para todos os lados. A sorte é que, paralelamente a isso, o Virgil e o Rich acabam sendo atingidos por aquele gás também, fazendo com que eles também recuperassem os seus poderes. E assim eles puderam enfrentar aquele monstro gigante. E o que era para ser a batalha mais épica de todas, acabou em 2 minutos. O Super Choque jogou um tanque de gasolina nele, ele explode junto com
aquele navio e a gente não sabe o que aconteceu com eles, se eles morreram, se eles voltaram ao normal. E a série simplesmente acaba com os dois voando pela cidade, sendo os únicos meta-humanos que restaram. E esse foi um final que ficou muito em aberto para uma continuação e sinceramente seria muito incrível se isso acontecesse. Porém, essa até agora é a história completa de Super Choque. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ainda não deixaram seu like, deixe agora mesmo. Também se inscrevam no canal para não perder as próximas histórias e deixe aqui embaixo sugestões de quais desenhos eu posso fazer a história completa. Do mais, muito obrigado por ter assistido até aqui. Aquele grande beijo no seu coração de melão. E tchau! Velho, como eu disse, é lendário, cara. É muito bom. Super Choque é muito bom, cara. Pena que acabou desse jeito. Eu queria mais continuação, velho. Mais crossover aí com os personagens da DC. Ia ser muito da hora, velho. Muito da hora. Tô esperando também o raio do filme aí, que todo ano fala que vai sair o filme do Super Choque, lá com o filho do Will Smith, o Jaden Smith. Mas nunca sai, né, velho? Nunca sai. Se saísse ia ser épico também, mano. Você tá doido. Você tá doido. É muito bom. O link original tá na descrição. Assistiu até aqui? Pô, deixa seu like, cara. Se inscreva no canal. Você esqueceu, né? Tô te relembrando. Porque canal nenhum vive sem like e sem inscrição. Então capricha aí. Sugestão de react, vai deixar nos comentários do vídeo. Essa foi a sugestão que me deixaram, né? A história do Super Choque. Pode ser qualquer história de qualquer outro desenho. É só você pedir. Deixa aí nos comentários. Não só história de outros desenhos, pode ser outros temas também. Mas tem que ser vídeo bom, né? Pra todo mundo gostar. Então capricha na sua sugestão, né? Pode ser qualquer tema que tenha no YouTube. Deixa aí nos comentários do vídeo ou lá no meu Instagram. É isso, vou ficando por aqui. Até o próximo react. Valeu! Tchau!